Bate-papo. Estamos em contato, Moisés, na manhã desta segunda-feira, com o deputado Guilherme Passim, líder da bancada estadual Progressistas, para falarmos sobre um projeto de lei que tem como objetivo um projeto que quer criar a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento, à dragagem, uma pauta que tem sido constante por aqui. Deputado, bom dia, bom falar contigo. Muito bom dia, Aline. Antes de mais nada e de desejar um bom dia ao Moisés e a todos os ouvintes da Independente, eu quero parabenizar você pelo trabalho que realizastes e realiza desde o início deste evento terrível aí, do dia final de abril. Então, parabéns a ti por encarnar uma liderança que és de conversar com o nosso povo nesses momentos de maior dificuldade. Obrigada, deputado, pelo reconhecimento. Foram dias difíceis, né, para todos os gaúchos e o Grupo Independente, todas as suas emissoras. Nós estivemos incansáveis para levar informação no momento que a informação só chegava nas nossas comunidades através do rádio e, diria, deputado, através do rádio a pilha, né? Quando nosso velho e querido rádio sempre forte, né? Exato, quando nos faltou tudo, né? Energia elétrica, nos faltou sinal de internet. Deputado, eu dizia já na abertura do programa que a dragagem do rio, não só do Taquari, mas especialmente da nossa região, uma região banhada pela beleza, mas também pela violência do Taquari, sempre foi uma pauta constante por aqui. A cada enchente é uma pauta. Claro que a partir de setembro a gente passou a falar mais sobre isso. E agora, então, inevitavelmente, esta é uma pauta que caminha junto com tantas outras, né? Reconstrução de casa, uma pauta extremamente importante, mas tentar prevenir situações como essa que a gente viveu precisa ser uma pauta constante. Esse projeto tem qual objetivo, deputado? Bom, Aline, também externar minha solidariedade ao povo de Lajeado, de toda a região do Taquari, mas do Alto Taquari, do Caí, da Serra, da região metropolitana. O objetivo do nosso projeto é realmente criar uma política estadual que trate sobre desassoreamento e, mais do que isso, ela confere à atividade de desassoreamento uma condição de interesse social ao estado do Rio Grande do Sul. Veja, seguindo todas as normativas, todas as bases ambientais existentes, não querendo afrontar absolutamente nada, nós precisamos conceber tal atividade como de necessária e constância execução. Não dá mais para a gente falar só em desassoreamento e dragagem quando um evento dessa gravidade nos assola ou abate. Nós precisamos entender que isso precisa voltar a ser regra. Regra que nos devolva uma condição de viver ao longo e às margens dos rios, córregos, arroios, sem ter o medo do extravaso da água e também, quem sabe, pensar para o futuro aquilo que no passado nos deu uma condição de riqueza muito grande, que é o fato da navegabilidade dos nossos corpos hídricos. Então, ela almeja de ambas as formas buscar o melhor para a nossa sociedade. Também é importante ressaltar que, diferente do que vivemos hoje, veja, nós vivemos sob a alcunha de um decreto agora que foi atualizado no início de maio em razão do evento climático, mas que anteriormente era regido desde a época do governo Sartori, um decreto que regulamentava o desassoreamento. Veja bem, nós não tínhamos uma lei que embasasse tudo isso. E aqui a gente traz para a modernidade dos dias uma condição não de exclusividade do ente estatal em fazer o desassoreamento, e sim poder compartilhar com municípios, inclusive na delegação de competência de licenciamento ambiental, mas também levar a iniciativa privada à condição de buscar, de fazer. Veja, nós estamos vivendo momentos de tanta solidariedade, de compartilhamento de responsabilidades, porque tudo é do povo, nada é do governo, tudo é do povo, mas também compartilhar com a iniciativa privada essa possibilidade de desassorear os nossos corpos hídricos. Deputado, a gente viveu vários estágios agora em meio a essa enchente, né? A essa super tragédia aqui no Vale do Taquari, não é diferente no estado do Rio Grande do Sul. E daí lá no início da cobertura a gente estava preocupado em salvar vidas, depois a gente começou o processo de limpeza, agora a gente fala em reconstrução. E esse é um daqueles projetos que se discute muito, e tu fala em relação ao decreto do Sartori, mas me parece que lá na hora do pega para capar, como a gente fala aqui no estado, ele não sai do papel. A gente tem os mecanismos, a gente tem alguns estudos, mas ele não tem saído do papel. E agora, deputado, será que sai?
É justamente para isso. Essa política estadual ela visa dar uma condição de tranquilidade àqueles que vivem às margens dos rios buscarem fazer. Veja, é interessante, né? Muitas vezes as pessoas elevam uma condição ambiental quando, na verdade, ninguém quer machucar o meio ambiente, né? O argumento para o não fazer é uma condição de ataque ao meio ambiente, e de forma alguma a gente deseja isso. Pelo contrário, a gente quer criar ou refazer a caixa de rios, retirar os insumos orgânicos e inorgânicos que estão lotando a nossa calha de rio, para que este rio ele corra no seu trajeto e não transborde e causando arrasos como a gente está vendo. Da mesma forma, a gente busca manter a coerência de estimular dentro do nosso projeto a recomposição da mata ciliar, porque nós sabemos que as raízes das árvores no leito, nas margens dos rios, é que faz com que a terra ela fique presa e a gente tenha uma calha muito bem feita. Agora a gente tem que parar de velar os assuntos, né, Moisés? Eu concordo contigo. A gente tem que parar de velar assunto. A gente precisa discutir de uma vez por todas. A política do não fazer, a gente já viu que não funciona. Talvez ela engorde o bolso de alguns, ela crie argumento e discurso para outros, mas ela causa o terror na vida de muitos. Então, a política do não fazer ela precisa ser combatida. Com a política estadual de desassoreamento, que é a elevação da condição da atividade de desassoreamento ao ponto de ser interesse social para o estado do Rio Grande do Sul, a gente tende a criar um regramento. E eu falo com meus colegas, eu fui prefeito por 2 oportunidades, conversei com o prefeito Marcelo e com tantos outros colegas da região que a gente buscou dar suporte ao longo desses mais de 30 dias. Da mesma forma como um prefeito de uma cidade que mora longe de grandes rios, compra uma patrola, uma retroescavadeira, uma máquina para ficar fazendo a sua rua, ou programa o asfaltamento de uma rua a cada tempo, um município que está às margens de um rio ou de um corpo hídrico qualquer, ele precisa colocar o desassoreamento como uma atividade permanente. Da mesma forma como se patrola ruas e estradas de interior, desassoria todo o leito do rio às margens do seu município. E se todos os municípios que vivem às margens de algum corpo hídrico fizerem essa política incentivada, que inclusive na lei abre a possibilidade de os governos constituídos incentivarem aqueles que promovam atividades de desassoreamento, se nós tivermos isso, sem sombra de dúvidas, muito do que nós vivemos, nós não veremos mais. Não estou dizendo que uma política de desassoreamento ela resolve por completo o problema, mas ela é um dos pontos que vão ajudar, sem sombra de dúvidas, a termos um corpo hídrico dentro da sua calha, como deveria ser. Eu falo aqui da Assembleia Legislativa em Porto Alegre e vejo aqui pela janela do nosso gabinete uma laguna, né, do Guaíba completamente assoreada, tal qual todos os rios e arroios que foram atingidos por essa grande cheia. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Se a gente tem lodo, cascalho, brita ou areia ocupando o espaço dos rios e arroios e corpos hídricos, com toda certeza a água vai extravasar. E esse extravasar das águas é que também afeta a nossa vida. Dá para viver de forma equilibrada. O que a gente não pode é aceitar a política do não fazer, achando que as coisas se resolverão por conta própria. Deputado, uma coisa que nos preocupa muito, né, e preocupa muito o morador do Vale do Taquari, a partir de tudo isso que a gente viveu, são datas, são prazos, são cronogramas. A gente sabe que tudo muito difícil. Qualquer fatia de pauta que nós tenhamos a partir de tudo que a gente viveu, a gente sabe que é demorado. Desapropriar lugares, construir casas, por mais rápido que seja, é um processo demorado. Quando a gente fala da dragagem do rio, quando a gente fala de políticas públicas para falar mais sobre isso, quando nós falamos desse projeto, nós temos prazo, deputado, nós temos data, porque há um temor muito grande toda vez que chove, deve estar chovendo em Porto Alegre também. Muito. A chuva dói nos moradores da região porque há um temor, se aproxima a estação do inverno, por mais que nós tenhamos o indicativo de que não tenhamos novos episódios de chuva tão volumosa num curto espaço, vai doer a chuva aqui nos moradores da região. Se nós tivermos data, cronograma, nós ficamos numa situação um pouquinho mais confortável. A gente tem isso, deputado?
Bom, Aline e queridos ouvintes da Rádio Independente, logo depois, se não me engano, foi no dia 4 de maio, a FEPAM, órgão do governo do estado do Rio Grande do Sul, emitiu, então, uma instrução normativa que hoje é o que rege o desassoreamento. Veja, menos de um mês atrás, praticamente um mês atrás, que permite os municípios fazerem o dragagem, o desassoreamento, no caso, dos corpos hídricos. Então, nós já temos hoje uma base legal para fazer o desassoreamento, já poderia estar fazendo. Então, nós não precisamos esperar essa legislação acontecer. Por óbvio que dentro de uma hierarquia de leis, a instrução normativa da FEPAM ela é muito mais frágil do que uma lei que reja o transcurso das coisas. O que nós estamos buscando fazer é dar a segurança para um pequeno e um médio prazo que nós não teremos alterações dentro do entendimento dessas normas. Veja, então, ao ouvinte que está ansioso, tenso, com toda a razão nos escutando, ele precisa compreender que hoje já dá para fazer. Tá? Então, nós estamos abraçados por uma norma que permite fazer o desassoreamento. Então, e tem muito município já trabalhando nisso, né? Tem muito município já fazendo dentro dos seus corpos hídricos internos. Agora, o que eu preciso, e é interessante que os nossos ouvintes compreendam, é que dentro da escala de hierarquia de legalidade, a gente tem processos a passar. E eu preciso o apoio da população. Eu preciso que os prefeitos, os vereadores, as forças vivas da região do Taquari, seja do Baixo Taquari, do Alto Taquari, elas se unam nesse projeto que não é meu, é um projeto de Estado, que a gente abrace isso e não deixe essa pauta morrer. Porque eu sou um deputado em meio a outros 54, todos, sem sombra de dúvidas, muito bem intencionados, mas que são movidos por pautas de momento. E eu preciso que essa vontade de mudar, essa vontade que me traz, olhando o meu Rio das Antas, lá acima do Vale do Taquari, quando ele inunda e leva nas últimas cheias aí mais de 100 residências, vai para a minha Santa Teresa querida, que foi completamente devastada, e passa por Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, e desce sentido Lajeado, Estrela, todos estes precisam se abraçar no projeto, porque senão serei apenas uma voz gritando por uma necessidade de segurança para fazer o desassoreamento e a limpeza dos rios e de outros corpos hídricos, e mais alguns eventos acontecerão ao longo desse tempo. E eu não quero ficar olhando aquilo que eu poderia ter feito e que, por falta de mobilização, não consegui fazer. Nessa semana mesmo, estarei visitando entidades, assim como venho fazendo nos últimos dias, buscando o apoiamento e que essa pauta ela não se dissolva a partir da enxurrada de assuntos que virão daqui por diante. Veja, falaste muito bem, a questão necessária das moradias, é uma vergonha tudo que aconteceu em 8 meses, ou melhor, aquilo que não aconteceu em 8 meses, né? Agravado com agora, a necessidade de manutenção de empregos, a necessidade de que o governo federal flexibilize as normas trabalhistas para manutenção destes empregos, que se nada fizer vão ser cerceados. Veja, nós temos uma pauta incrível de situações e que eu tenho um grande receio de que este projeto, que cria uma política estadual de desassoreamento, ela se torne mais quando na verdade ela vai evitar, vai prevenir eventos como estes no futuro. O deputado Guilherme Pazin está conversando com a gente, ele segue? Segue em contato? Aqui. Tá aí o Pazin. Pazin, só para deixar bem cristalino então para a nossa audiência, a tua ideia é a aprovação do projeto de lei, depois municipalizar, o município compra o equipamento e faz uma limpeza permanente, fazendo cuidado do rio ou do arroio ou daquele afluente de forma permanente, é isso, Pazin? Não, na verdade não é apenas isso, Moisés, é a possibilidade dos entes, deixar no plural, não apenas o Estado, mas o município, e por que não a sociedade civil, por meio da iniciativa privada, poder fazer. Se o município ele tem essa condição de legislar ou licenciar a atividade no seu próprio município, por que tu colocar nesse gargalo fino, nesse funil
que é a fundação aqui em Porto Alegre, a FEPAM. Dá para licenciar local. A verdade local, para mim, ela tem muito mais relevância do que o distanciamento dos olhos. Por que não trabalhar junto à sociedade civil, à iniciativa privada? Olha quantos CNPJs foram prejudicados, olha a economia sofrendo a partir de um evento como esse. Então, é interesse também de todos, não apenas dos governos. A lei, ela determina, ela possibilita, na verdade, benefícios tributários a quem fizer este trabalho. Possibilidade. A lei, ela remete a uma condição de todo aquele que buscar o licenciamento ambiental, seja ele ente público municipal ou privado, a buscar com todas as suas forças e de todas as formas possíveis o destino do material que ele for retirado do leito do rio, seja ele lodo, terra, brita, cascalho, areia, dar o destino. Ele dá a possibilidade, ou melhor, ele remete a uma condição de análise se esse material, como alguns dizem, poucos provaram, mas alguns dizem que ele pode, porventura, estar contaminado com metais pesados, isso e aquilo. Primeiro, a colocar esse material num aterro licenciado, e existem aterros para tal. Se não existem, criem-se. Mas também ele remete a uma condição de o Estado buscar com todas as suas forças, junto à sociedade civil, instituições de ensino, métodos e tecnologias para a descontaminação desse material, que porventura esteja contaminado. Então, ele abre uma possibilidade que a gente acaba com a política do não fazer. Porque muitos falavam que não dava para desassorear porque o material está contaminado, tem metais pesados. Alguém colocou? Não colocou. E se ele tiver, por que eu não coloco num aterro específico para tal? Tem aterros, inclusive, de resíduos industriais, por que a gente não pode colocar eles? E outra, por que a gente não busca tecnologia? Esses eventos não acontecem apenas e exclusivamente aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, aconteceram no mundo. Então, o que a gente não pode é ficar achando desculpa para o não fazer, mas sendo bastante objetivo, ele não remete ao município a responsabilidade, ele não terceiriza o problema para os municípios, ele abre a possibilidade de um município, que é o ente na ponta, que mais está sofrendo como administração local, a buscar por suas próprias forças também resolver e não ficar aguardando o ente externo. Deputado, certamente a gente volta a falar sobre essa pauta, ela vai ser constante, o microfone sempre aberto por aqui para evoluirmos nesse debate com ações, né? Eu acho que essa tranquilidade que eu me refiro, essa calmaria que talvez os moradores do Vale comecem a perceber, é à medida que as casas começarem a serem construídas, à medida que essa pauta da dragagem começar com ações concretas, né? Quando a gente começa a ver, nós começamos a nos tranquilizar. Guardada a proporção é quase quando a gente começa a ver o rio estabilizar, a água diminuir, a gente começa a ir para um outro lugar, né? Porque até então foram dias muito sofridos. A gente agradece, deputado, a tua disponibilidade de falar conosco e até a próxima. Obrigado, Aline. Obrigado, Moisés, queridos ouvintes. Mas, assim, nunca baixar a guarda. O processo do desassoreamento ele é muito diferente do que tirar uma rolha do fundo do tanque. Ele precisa ser uma política constante e permanente, seja do Estado, seja do municípios ou de entes que estes órgãos entenderem por adequado assumir. Tem que ser uma política permanente. A gente não pode, a todo momento, querer buscar resolver os problemas de forma imediata, porque as coisas não funcionam assim. Então, eu clamo o apoio dos ouvintes que mexam com suas lideranças locais, que remetam às condições deste ano, que é um ano político, para a gente conversar sobre isso e, mais do que tudo, apoiar essa que é uma prática que vai nos remeter a uma condição de tranquilidade ao longo do tempo. Muito obrigado. Grande abraço. O deputado Guilherme Pazin, líder da bancada estadual dos progressistas, uma pauta super importante, a pauta mais importante do momento no estado do Rio Grande do Sul, não somente no Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul.